Quando Eduardo VIII simplesmente abdicou o trono britânico por causa do amor, ele basicamente fez um conto de fadas se tornar realidade. Mas não um conto de fadas tradicional. Era dia 11 de dezembro de 1936, quando o monarca se dirigiu ao rádio para fazer o chocante anúncio de que sentia que seus deveres reais tinham sido cumpridos e que, a partir daquele momento, ele declarava lealdade ao irmão mais novo, o mesmo que se tornou o rei Jorge VI. Nas palavras do próprio Eduardo VIII, abre aspas, "Você precisa acreditar em mim quando digo que descobri que é impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade e cumprir meus deveres como rei da forma que eu gostaria, sem a ajuda e o apoio da mulher que amo." Uma verdadeira declaração de amor, você não acha? E também é uma declaração que revela muito sobre o contexto em que Eduardo VIII vivia. Embora estivesse floreado de poesia, o discurso do monarca dizia respeito aos empecilhos culturais e religiosos que o impossibilitava de se casar com Wallis Simpson, sua pretendente americana que já havia se divorciado 2 vezes no decorrer da vida. Ainda no mesmo dia da declaração, Eduardo VIII viajou para outro país e até aquele momento do tempo, seu período como rei não havia completado nem mesmo um ano. Isso porque ele fez o discurso no dia 11 de dezembro e havia tomado posse no dia 20 de janeiro de 1936. O que você precisa saber é que, mesmo tendo sido uma atitude digna de filmes de romance, as consequências dessa abdicação não foram as melhores. Mas, antes de explicar isso, eu tenho uma pergunta muito importante para você. Além da posição de rei, quem de fato foi Eduardo VIII? Sendo o filho mais velho de Jorge, o Duque de York, ele nasceu em 1894 e só se tornou herdeiro do trono aos 16 anos, em 1910, época em que seu pai se tornou o rei Jorge V. Inclusive, foi nesse mesmo ano que Eduardo subiu ao posto de príncipe de Gales. Só que ele só atingiu uma certa popularidade como outros membros da família poucos anos mais tarde, quando serviu na Primeira Guerra Mundial. Não foi um trabalho na linha de frente de conflito, mas serviu para que Eduardo se tornasse conhecido por causa de muitas viagens feitas ao exterior em nome do rei. Foi uma época em que ele se aproveitou da posição e dos privilégios de um príncipe para desfrutar de alguns benefícios sociais e também sexuais. E no caso desse último, acabou que esses episódios se tornaram uma preocupação do rei e até mesmo de Stanley Baldwin, que chegou a ser o primeiro-ministro britânico. Em outras palavras, havia uma conversinha por trás das câmeras sobre Eduardo realmente ser capaz de assumir o posto de rei quando chegasse a hora. E essa possibilidade também o assustava um pouco. Mas de outra forma, ele sabia que era diferente do pai tradicionalista, o que poderia causar aí problemas em uma vindoura ascensão ao trono. Mas não se engane, pelo lado mais jovial e animado do então príncipe de Gales. Ele também tinha um lado mais caseiro. Depois da guerra, Eduardo passou a reservar boa parte do seu tempo para ficar em uma casa de campo, na região sudeste de Londres. Por lá, ele não só aproveitava para receber amigos da alta sociedade, como ainda desenvolveu uma rotina de passar boa parte do tempo no jardim. Foi então que o príncipe conheceu sua princesa, a pessoa que mudaria sua vida para sempre. Era o início de 1931, quando Eduardo da Casa Windsor conheceu Wallis Simpson. Curiosamente, o encontro aconteceu na casa de alguns amigos em comum entre os dois. E naquele momento do tempo, Wallis já havia se divorciado do primeiro marido, o piloto da Marinha Americana Earl Spencer, e tinha se mudado para Londres com seu segundo marido, Ernest Simpson, um corretor da área de transporte marítimo. Como o próprio Eduardo chegou a descrever, o primeiro encontro não gerou exatamente amor à primeira vista. Na verdade, teria sido um encontro ao estilo mais normal impossível. Ao que parece, Wallis
estava resfriada e não parecia estar se sentindo muito bem, o que acabou travando a conversa e limitando o papo a questões sobre o clima. Foi só no segundo encontro dos dois, resultado de um novo cruzamento de círculos sociais, que Eduardo começou a ver Wallis com outros olhos. Ele estava impressionado com a independência e personalidade dela. E logo começaram os pensamentos de que, talvez, os dois pudessem dividir uma vida juntos e tal, né? Só que há uma questão que precisava ser esclarecida. Em primeiro lugar, Wallis estava casada. E em segundo, Eduardo tinha uma companheira na época. Eram situações complicadas e que chegaram ao ápice em 1934, depois que a então namorada do príncipe embarcou em uma extensa viagem. Ao que parece, Eduardo e Wallis mantinham sigilo sobre o relacionamento, mas logo os dois mudaram de postura e passaram a serem vistos mais vezes juntos. Os dois ficaram juntos nas férias de verão daquele ano. E a situação começou a esquentar no ano seguinte, já que Eduardo passou a frequentar eventos reais acompanhado de Wallis. Vendo por esse panorama histórico, parece até uma grande fofoca real. O príncipe tendo encontros sigilosos e depois para todo mundo ver. O caso dos dois repercutiu bastante em jornais europeus e americanos, mas não nos periódicos britânicos. E o motivo disso é bem simples. Havia uma espécie de acordo de cavalheiros entre o governo e a imprensa do país, o que fez com que o caso não fosse pauta no Reino Unido. E se, por um lado, parte da imprensa estava aproveitando a situação, o mesmo não pode ser dito para os bastidores da coroa. Tanto o rei Jorge V quanto a rainha Maria não gostavam da presença de Wallis, mas ambos acreditavam que o caso era algo passageiro e que, em pouco tempo, não existiria mais. E, bom, é seguro dizer que a rainha deve ter ficado de queixo caído quando descobriu até onde o filho iria. E para onde quer que o rei George tenha ido após a morte, eu aposto que ele também ficou bastante surpreso. Em 1936, Eduardo até pretendia conversar com o pai sobre sua vontade de se casar com Wallis. Mas, antes que os dois pudessem falar a respeito, Jorge V faleceu em janeiro. Quando percebeu, o príncipe de Gales havia se tornado o rei do Reino Unido e sua posição tornava ainda mais complicada a relação com Wallis. Com a coroação marcada para maio de 37, o novo rei foi bem recebido pela população, mas o que os assessores imaginaram acabou se tornando realidade. Eduardo parecia não ter muito interesse nos deveres diários como monarca. Sua maior preocupação naquele momento era um vindouro casamento com Wallis. E aí, você me pergunta, como fica o marido dela no meio de tudo isso? Ao que parece, o empresário não demonstrou nenhuma resistência com a relação e os dois até permanecerem amigos depois do divórcio. A questão é que o casamento de Wallis ainda estava válido em 36 e ela entrou com um pedido de divórcio apenas em outubro do mesmo ano. Como estava bem claro que o processo teria sido aberto para que Eduardo se casasse com Wallis, um escândalo estava prestes a estourar na coroa britânica. Tanto os políticos quanto os membros da Igreja da Inglaterra acreditavam que era inadmissível que uma mulher americana, que havia passado por 2 divórcios, se tornasse rainha. Tendo em mente esses obstáculos, Eduardo chegou a propor um casamento morganático, em que Wallis ficaria sem direitos à propriedade ou a título real. Só que o então primeiro-ministro Stanley Baldwin rejeitou a ideia no dia 2 de dezembro. A partir daí, as coisas começaram a acontecer rapidamente. Sem opções, no dia 5 de dezembro, Eduardo informou ao primeiro-ministro que abdicou do trono. Em menos de uma semana depois, no dia 10 de dezembro, Eduardo renunciou e seu irmão Jorge VI se tornou rei.
Ainda que fosse uma situação complicada, Eduardo recebeu o título de Duque de Windsor e finalmente se viu livre para casar com Wallis. A cerimônia aconteceu no Château de Candé, na França, em junho de 37. Por lá, eles ficaram nos anos seguintes, fazendo uma ou outra viagem, até o início da Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas ocuparam a França, Eduardo e Wallis foram para a Espanha, onde quase foram sequestrados por agentes de Hitler. O sequestro teria como objetivo colocar Eduardo de volta no trono britânico, para que ele atuasse como rei, mas sob ordens nazistas. Percebendo as possibilidades, Winston Churchill ofereceu o posto de governador das Bahamas a Eduardo, que aceitou e partiu de Lisboa com a esposa pouco antes de uma equipe nazista aparecer para sequestrá-los. Com o fim da guerra, o Duque de Windsor abdicou de seus deveres nas Bahamas e voltou para a França, com Wallis. Os dois até retornaram para a Inglaterra nos anos seguintes, primeiro em 52, para o funeral do rei Jorge VI, e depois, em 53, para o velório da Rainha Maria. Desde então, o casal só foi convidado pela família real para uma cerimônia oficial em 1967. Nem mesmo para a coroação da Rainha Elizabeth os dois receberam convite. Na maior parte do restante de suas vidas, Eduardo e Wallis viveram como se fossem pequenas celebridades até que a morte os separou. O primeiro a partir foi o Duque em 1972 e anos mais tarde foi a vez da Duquesa em 1986. O que você achou de toda essa história? Lembra de mais alguma envolvendo aí a realeza? Me diz nos comentários e até o próximo vídeo, hein? Fique com Deus. Tchau!